Sem Chance de Adeus, de Harlan Coben e Reese Witherspoon. Traduzido por Leonardo Alves. Narrado por Érica Riba. Para os vários médicos e enfermeiros militares que enfrentaram o perigo para ajudar a salvar o máximo de pessoas possível, agradecemos sua coragem e compaixão. Fronteira Tríplice, norte da África. Não escuto o grito. A enfermeira escuta. A anestesista também. Estou concentrado demais. O tipo de concentração que só consigo manter dentro de um centro cirúrgico com o externo aberto diante de mim como este e minhas mãos enfiadas no tórax do menino. Aqui é meu lar, meu escritório, meu santuário. Aqui eu fico zen. Mais gritos, tiros, helicópteros, uma explosão. Doutor? Percebo o pânico na voz dela, mas não me mexo. Não desvio o olhar. Minhas mãos, os instrumentos cirúrgicos mais antigos da humanidade, estão dentro da cavidade torácica. Meu dedo indicador apalpa o pericárdio. Estou completamente concentrado nisso e apenas nisso. Não há música tocando. Hoje em dia isso é incomum em cirurgias, eu sei, mas valorizo o silêncio nesse espaço sagrado, mesmo depois de passar 8 horas fazendo o transplante de coração. Minha equipe acha irritante. Eles precisam espairecer, se entreter, se distrair. E para mim, o problema é justamente esse. Não quero distrações. O meu prazer e a minha excelência são resultado desse foco absoluto. Mas os sons invadem o silêncio. Tiros de metralhadora, outra explosão, gritos mais altos. Estão se aproximando. Doutor! A voz agora está trêmula, nervosa. E, como não estou escutando, ela insiste. Mark? Nada que a gente possa fazer, digo, o que não é um consolo. Trace e eu chegamos em Gadamés há 8 dias. Desembarcamos no aeroporto Diori Ramani, onde fomos recebidos por uma jovem que conhecíamos como Salima, se é que esse era o nome verdadeiro dela. Também havia um motorista corpulento que não se apresentou nem falou nada com a gente. Nós 4 viajamos por 2 longos dias no sentido nordeste, parando para dormir num abrigo perto de Agadez e depois em barracas sob as estrelas em Bilma. Deixamos o motorista no norte de Níger, atravessamos o deserto à noite e encontramos outro carro. Salima e Trace estão de olho um no outro. Não me surpreende. Trace é o autêntico pegador, mesmo quando está cercado de morte. Bom, talvez seja justamente por isso. É quando estamos perto da morte que mais nos sentimos vivos. Salima continuou nos levando para o norte até atravessar a fronteira entre a Argélia e a Líbia. A leste de Djané, fomos detidos por meia dúzia de rebeldes armados até os dentes. Eram todos jovens, adolescentes, eu diria, e tremiam sob o efeito de algum narcótico potente. Eram chamados de Exército Mirim. Havia cheiro de sangue no ar. Com os olhos arregalados, os rebeldes nos pegaram, primeiro eu, depois Trace. Fizeram com que eu me ajoelhasse. Puseram uma arma na minha nuca. Eu ia morrer primeiro. Trace ia assistir. Depois seria a vez dele. Fechei os olhos, pensei no rosto de Maggie e esperei alguém puxar o gatilho. O exército Mirim não matou a gente, é claro. Salima, que é fluente em pelo menos 4 idiomas, se prostrou de joelhos e falou rápido. Não sei bem o que disse, ela não quis nos contar, mas os rebeldes foram embora. Mais gritos, mais tiros. Chegando perto, tento me apressar. Não fui sincero com Maggie em relação aos diferentes riscos desta última missão. Não por achar que ela ficaria preocupada, mas por causa das promessas que tínhamos feito um para o outro.
ela teria insistido em vir junto. Meg e eu somos assim. Quer saber o que é ser herói? Envolve altruísmo, claro, mas envolve também ego, temeridade, sede de adrenalina. Não temos medo do perigo, temos medo da normalidade. Com uma máscara cirúrgica no rosto, Trace espia dentro da sala. Mark? Quanto tempo a gente tem? Atearam fogo no lado norte do acampamento. Já são dezenas de mortos. Salima está tirando todo mundo. Olho para a enfermeira e a anestesista. Podem ir, digo para elas. Não vai dar para salvar o menino, diz a enfermeira para mim ao se afastar. Mesmo se você terminar a tempo, mesmo se ele conseguir sobreviver à cirurgia, eles não vão deixar o menino vivo. Não sei quem são eles. Não sei quais são as justificativas, as origens, a história, as facções, as tribos, os líderes, os fanáticos, os extremistas, os inocentes. Não sei quem são os vilões ou os mocinhos, ou por que essas pessoas estão neste acampamento de refugiados, ou qual é o lado do opressor e qual é o dos oprimidos. E não é porque sou indiferente à política. É só porque, para mim, Maggie e Trace, isso não pode fazer diferença. Continuo operando o paciente, um rapaz de 15 anos, chamado Isil. Torço para que todo mundo que eu trato seja inocente, mas duvido disso. Não pode ser responsabilidade nossa descobrir quem está de que lado. Nosso trabalho, sem querer soar presunçoso demais, é salvar vidas. Sabe aquela expressão entrega para Deus que as pessoas usam quando não tem mais saída? Para a gente, a que faz mais sentido é: enquanto há vida, há esperança. Deu para entender, né? Não estou em cima do muro. Para mim não existe muro. Todo mundo para fora, digo. Não quero mais ninguém na sala. Mark, diz Trace. Nossos olhares se cruzam por cima das máscaras cirúrgicas. Trace e eu nos conhecemos há muito tempo. Fizemos a residência em cirurgia juntos, prestamos assistência médica em crises humanitárias como esta no planeta inteiro. Ele é um dos cirurgiões cardiovasculares mais competentes do mundo. Posso ajudar a fechar, diz Trace. Deixa comigo. A gente espera. Balanço a cabeça, mas ele sabe. Deixa uma ambulância para mim, digo. Não vão atirar nela. Nós dois sabemos que nos dias de hoje não é mais bem assim. A gente não devia ter vindo. Eu não devia ter permitido. Devia ter resolvido o assunto, dado tchau e voltado para casa. Devia estar com Meg. Não me despeço de Trace. Ele não se despede de mim. Mas esta vai ser a última vez que o vejo. Segundos depois, ficamos só eu e Isil na sala. Eu me apresso com a ideia idiota de que vou conseguir. Estou fechando o tórax do menino quando as portas se abrem de repente. Rebeldes armados entram, não sei quantos, todos com aquela expressão surtada nos olhos. Já vi essa expressão antes, vezes demais. Vi poucos dias atrás a leste de Djané, e às vezes vejo no espelho. Fecho os olhos, penso no rosto de Meg e espero alguém puxar o gatilho. Capítulo 1. Baltimore, um ano depois. Meg McCabe não deveria ter vindo. Onde é que você está? Pergunta Mark. Meg abaixa o rosto e olha para o marido na tela do celular. Já falei. Johns Hopkins. É. Na praça? É. Foi onde a gente se conheceu. Diz ele. Semana de orientação na Faculdade de Medicina. Lembra? Claro que lembro. Responde Meg. Eu soube logo de cara que você era a mulher da minha vida. Credo. Estou tentando dar uma animada. Não adiantou. E aí, o que você está fazendo? A lembrança leva Meg de volta para a primeira vez dela no campus,
jovem e com brilho nos olhos, cheia de esperança, otimismo, energia, vigor e todas essas bobagens. Quanta ingenuidade! Acontece que, quando o nosso mundo desaba, quando nós temos tudo e até sabemos, reconhecemos e valorizamos isso o tempo todo, quando compreendemos o tamanho da nossa sorte e, por causa dessa gratidão, caímos na ingenuidade de achar que o universo vai nos recompensar, ou pelo menos não vai atrapalhar, nós aprendemos do jeito mais difícil que o destino é voluntarioso, que a vida é um caos e ninguém sai ileso, que dá para perder tudo de repente da noite para o dia. Estou curtindo uma fossa, diz ela. Vamos, entra logo. Quero ir para casa. Mark franze o senho. Para com isso. Não estou pronta. Está sim. Por favor, eu quero que você entre lá. Faz isso por mim. Sério? Ela ergue a cabeça, olha para a cúpula branca acima do Shriver Hall e reprime uma lágrima. 1 hora antes, havia se esforçado para colocar um vestido longuete formal azul marinho de manga comprida. Preto não, seria mórbido demais. Azul marinho parece uma opção segura, respeitosa e discreta. Na verdade, ela preferiria ser engolida pelo chão a chegar perto de ser o centro das atenções nessa noite específica. Maggie? Oi. Entra. Seria muito importante para mim e para sua mãe. Uau! Exclama Maggie. Que? Você nunca foi tão sentimental e manipulador assim. Já fui, sim. Diz Mark. Já foi, sim. Concorda ela com a voz terna, então acrescenta. Que saco. Que? Nada, deixa pra lá. Há 22 anos, Maggie se formou nessa consagrada instituição com todas as honrarias possíveis e imagináveis para estudantes de medicina. Fez a residência em cirurgia no New York Presbyterian, tornou-se uma renomada cirurgiã plástica reparadora, serviu o país nas linhas de frente do Afeganistão e do Oriente Médio como médica de campanha, casou-se com Mark e viajou para o exterior com ele com o objetivo de tratar os necessitados. Alô? Chama Mark do celular. Vão ficar me olhando. É claro, diz ele. Você é gata demais. Maggie franze a testa. Certas coisas não mudam nunca. Vai, insiste ele. Ela aquece porque ele tem razão e desliga. A capa do celular dela tem 2 personagens dos M&Ms, o amarelo dando um buquê de flores para a verde. Mark lhe dera essa capa, em parte como um presente genuíno, em parte como uma brincadeira. Maggie e Mark, M e M. Mark comprara também fronhas e almofadas dos M&Ms. Ele achava uma gracinha. Maggie achava uma grande cafonice, o que só o incentivara. Maggie! Ela leva um susto ao ouvir a voz e larga o celular dentro da bolsa. Maggie se vira e encontra um antigo colega de turma, Larry Magid, dermatologista. A última vez que o viu foi há 5 anos no Nepal, quando ele foi ajudar Maggie e Mark com um surto de hanseníase, uma doença mais conhecida como lepra. Ela e Larry acabaram trabalhando no mesmo hospital e até no mesmo andar, então ele entendia muito bem as aflições atuais dela. Oi, Larry. Ele se retrai. Você veio para... quer dizer, você vai... Pergunta ele, gesticulando na direção do edifício. Aham, responde Maggie. Ah, o que foi? Nada. Criaram uma bolsa em homenagem à memória da minha mãe, diz ela. É, fiquei sabendo. Foi por isso que eu vim. Beleza, tenho que ir. Mickey deve estar me esperando. Ele sai às pressas, como se ela tivesse lepra,
E Meg fica com vontade de berrar. Ela quer pegar o celular, ligar de novo para Mark e resmungar. Viu só? Mas o telefone está dentro da bolsa. E agora ela está um pouco irritada, então que se dane. Meg sobe com relutância os mesmos degraus que havia subido com entusiasmo para receber o diploma há 2 décadas. A faixa pendurada acima da porta diz: Evento de reconhecimento de bolsa. Bem-vindos de volta, egressos da Johns Hopkins. O salão vibra. A música, tocada por um quarteto de cordas do corpo discente atual, é o Quarteto para Cordas número 19 em Dó maior, de Mozart. Com as mãos coladas ao corpo, Meg não consegue resistir ao impulso semiconsciente de mexer os dedos no ritmo da melodia, como se estivesse segurando um violino. Entre médicos e bolsistas, há cerca de 500 pessoas espalhadas pelo salão consagrado. Dá para ver que é um evento de médicos, porque vários homens usam gravata borboleta. É uma moda muito comum entre eles, porque gravatas normais ficam pendendo do pescoço e atrapalham durante um exame. O pai dela, cirurgião do exército que também atuou em combate como médico de campanha, no Vietnã, no caso, sempre usava gravatas floridas bem coloridas. Ele dizia que era para passar um ar meio brincalhão, ou seja, para oferecer aos pacientes algo humano e reconfortante. Quando Meg finalmente entra no salão, ninguém se cala, ninguém congela, nada do tipo, mas com certeza há um toque de hesitação no ar. Ela continua ali, parada por uns bons segundos, bastante sem graça, como se de repente suas mãos tivessem ficado grandes demais. O rosto cora. Por que veio? Ela procura um amigo, ou pelo menos um rosto conhecido, mas só reconhece o do cartaz em um cavalete no tablado. Sua mãe. Nossa, como ela era bonita! A foto que eles imprimiram fora tirada para o catálogo do corpo docente 5 anos atrás, o último ano da mãe dela como professora da instituição. Foi logo antes do diagnóstico que ela escondeu das 2 filhas nos 3 anos seguintes até finalmente ligar para Meg na clínica nova deles em Gana. Vou contar uma coisa, mas você tem que me prometer que não vai voltar para casa. Seu trabalho é importante demais. Então Meg prometeu, e a mãe falou, e as 2 choraram. Ela cumpriu a promessa, até a irmã Sharon ligar e falar. Está quase na hora. Meg se despediu de Mark no aeroporto internacional de Dubai, falou para ele encerrar as coisas e voltar logo para casa, e então foi acompanhar os últimos dias da mãe junto de Sharon. Meg mantém o foco nos olhos da mãe no cartaz, porque no momento esse é o único rosto amistoso no salão. Ela sai andando de cabeça erguida na direção do tablado. Espera que seja narcisismo dela, mas parece que as conversas cessam ou ao menos se aquietam quando passa. Segue-se um burburinho, ou talvez seja só coisa da cabeça dela também. Mesmo assim, Meg não desvia o olhar, nem usa a visão periférica. Seus olhos continuam fixos nos da mãe, mas agora dá para sentir os olhares. Um vulto familiar aparece na frente dela e diz: Que surpresa você dá às caras. É Steve Shipner, vulgo Esteviscoso, cirurgião plástico reparador que nem ela, mas, ainda bem, completamente diferente. Ele tem uma conta no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores, cheia de fotos de antes e depois, e se diz encantador de peitos. Ela e Steve se formaram na mesma turma e participaram de um estágio em cirurgia sob a tutela do Dr. Ivan Barlow. Steve é o tipo de cara que não consegue dar nenhum bom dia sem insinuar um duplo sentido nojento, por isso o apelido. Ele agora mora em Dubai e, segundo o perfil do Instagram, virou especialista em
Influenciadoras ambiciosas interessadas em incrementar os números nas redes sociais, na vida e no tamanho do sutiã. Bom, eu sou surpreendente, diz Maggie. Ele olha em volta e repara nos olhares hostis. Pelo menos eu estou feliz de te ver. Obrigada, Steve. Já viu Barlow? Você viu? Pergunta ela. Não, duvido que ele venha. Ouvi falar que ele daria uma passadinha. Quero conversar com ele sobre uma parceria bacana e... Ele para, se vira e abre um sorrisão. Ah, adivinha onde eu trabalho agora? Ela não quer adivinhar, mas não entrar no jogo seria pior. Ouvi falar que é em Dubai. Mas onde em Dubai? Não sei, Steve. Onde? Ele chega mais perto. Apollo Longevity. Cochicha. Maggie tenta manter o rosto impassível. Precisa se esforçar. Não era lá que você e Mark... Continua Steve. Não tenho mais relação com a clínica. Maggie tenta assimilar a notícia. A Apollo Longevity ainda funciona. Até agora. Mesmo depois de tudo o que aconteceu. Isso não é bom. Steve a analisa de cima a baixo, um olhar que parece rastejar pelo corpo dela, como minhocas depois de uma tempestade. Você está ótima, Megs. Ele arqueia a sobrancelha e acrescenta. Muito ótima, pra lá de ótima. Maggie emite um murmúrio de indiferença, tipo, aham. Toda tonificada, em forma, continua Steve, flexionando um bíceps para enfatizar o elogio. Você faz o quê? Musculação? Pilates? Sobrancelha arqueada de novo. Dá uma suada gostosa na yoga? Ela balança a cabeça. Essas cantadas já funcionaram com alguém, Steve? Sempre funcionam, Megs. Sabe por quê? Não precisa me dizer, mas já sei que você vai dizer mesmo assim. Ele chega perto do ouvido dela. Porque agora eu sou um cirurgião rico e bem-sucedido de 47 anos. Consigo pegar umas novinhas, bem mais jovens que você. Ela faz uma careta. Você falou novinhas mais jovens mesmo? Você não é melhor do que eu, diz ele. E em um sussurro cruel acrescenta. Não mais. E então, Viscoso se afasta. O rastro gosmento que deixa vai até uma aglomeração de antigos colegas de turma deles no canto direito. Maggie conhece todo mundo, mas quando olha naquela direção, estão todos agrupados e se esforçando ao máximo para fingir que não a viram. Uma parte dela está furiosa e com vontade de confrontá-los, mas a outra, mais forte e mais honesta, se pergunta se ela também estaria naquele grupinho de olhares esquivos se fosse outro colega passando por esse constrangimento. Dane-se. Maggie vai direto para o meio do grupo. Oi, pessoal, cumprimenta. Silêncio. Ela olha para cada um dos rostos. Ninguém a encara. Stephanie, diz Maggie para uma antiga amiga que está com os olhos grudados no champanhe como se a taça guardasse algum segredo. Como está, Olivia? Olivia é a filha de Stephanie. Está bem. Minha carta de recomendação ajudou? Maggie sabe que ajudou. Havia escrito a carta 1 ano atrás, quando seu nome abria portas em vez de fechá-las. Já sabe que Olivia passou, claro, mas no momento ela não está a fim de dar colher de chá para ninguém. Stephanie insiste. Antes que Stephanie responda, Bonnie Tillman, outra colega, segura o cotovelo de Maggie. Podemos dar uma palavrinha em particular, Maggie? Bonnie é oftalmologista em Washington e também sempre vai ser a representante de Sente. O cabelo dela é um capacete moldado com laquê.
Ela abre um sorriso falso. Precisa se esforçar bastante para sustentá-lo. Dizem que são necessários 17 músculos para sorrir e 43 para fazer tromba. No caso de Bonnie, é o contrário. Elas saem por uma antiga porta dupla de vidro que dá para uma varanda. Todo mundo lamenta suas dificuldades recentes. Começa Bonnie, com uma voz que só soaria mais condescendente se passasse por uma intervenção cirúrgica. Mas isso não apaga o que você fez. Meg não fala nada. Este evento, continua Bonnie, é para médicos de prestígio. É para egressos. Você entendeu? Silêncio. Seu registro profissional foi cassado. Prossegue Bonnie. Suspenso, corrige Meg. Está sob análise. Ah, então você é inocente. Meg não fala nada. É melhor você ir embora. Insiste Bonnie. Não pretendo. Não é justo com a memória da sua mãe. Como é que é? Você não é a dona da memória dela, Meg. Não nesta instituição. Ela foi muito importante para vários alunos como a gente. A sua presença é uma mancha na memória dela. Fui convidada para apresentar a bolsa, diz Meg. Isso foi antes. Ninguém cancelou o convite. Ninguém achou que fosse necessário. Então quem vai apresentar? Bonnie se impertiga. Ué, você? A diretoria achou melhor. Mas minha mãe sempre te achou uma vaca metida e arrogante, Bonnie. Bonnie arregala os olhos como se tivesse levado um tapa. O quê? Meg não fala nada. Bonnie se recupera. Seja como for, diz ela, é melhor você ir embora. Sua presença aqui é uma mancha para a reputação da nossa turma. Bonnie se vira e vai embora. Meg fecha os olhos por um instante, em seguida encara o vazio. Bonnie, a mulher para e se vira de novo para Meg. Minha mãe nunca falou nada disso. Desculpa, não foi justo. Ela sempre falou bem de você. Foi uma boa decisão te chamarem para apresentar a bolsa. Bonnie engole em seco. Vou me esforçar, prometo. Ela deixa Meg sozinha na varanda. No lado de dentro, alguém começa a atilintar uma taça de champanhe com um garfo para chamar a atenção dos presentes. O barulho diminui. Alguém pede ao público que chegue mais perto para a apresentação começar. Meg continua na varanda. Bonnie tem razão. Ela não devia ter vindo. Meg olha para o jardim. Atrás dela, alguém fecha a porta de vidro e ela para de ouvir o que acontece no salão. Tudo bem. Sente-se tentada a enfiar a mão na bolsa e ligar de novo para Mark. Mas isso é uma muleta, o que a faz se sentir pior. Oi, Meg. O homem usa um terno azul cobalto feito sob medida e uma gravata com um nó tão impecável que deve ter sido resultado da providência divina. Seu cabelo é grisalho, partido para a esquerda com perfeição. Foi colega de turma da mãe dela. Meg fora convidada para sua festa de aniversário de 70 anos pouco tempo atrás, e só não pôde ir porque estava no exterior. Oi, Dr. Barlow. Faz tempo que você não é mais minha aluna, Meg. Não dá para me chamar pelo primeiro nome? Não, acho que não consigo. Ivan Barlow sorri. É um sorriso bonito. Ele tem uma aparência, nas palavras de um colega viscoso, toda tonificada e em forma. Meg quase pergunta se ele sua gostoso na yoga. O médico dirige o Barlow Cosmetic Center, que talvez seja a clínica de cirurgia estética mais prestigiada e discreta do país. Quando celebridades querem fazer retoques sem que ninguém saiba, é em Ivan Barlow que elas confiam. Eles ficam lado a lado olhando para o campus. Sabe que essa é a primeira vez que venho aqui desde que me formei? Diz ele. Sério? É. E por que o senhor veio? Adivinha.
Minha mãe? Eu era apaixonado por ela, sabia? Não, não sabia. Ela e seu pai já faleceram, então agora eu posso admitir. Achei que vocês tivessem namorado só por algumas semanas. Foi no nosso segundo ano, mas ela partiu meu coração. Maggie franze a testa. O senhor não se casou 3 vezes? 4, responde ele. E sua esposa atual não tem, tipo, 30 anos? 32, diz ele abrindo as mãos. Viu o que um coração partido faz com a gente? Meg não consegue conter um sorriso. Barlow também não. Seu pai era um homem incrível, muito melhor para ela. Então me contentei com a amizade, mas... Ele balança a cabeça. Com a idade, a gente vai ficando sentimental e filosófico. Estou tentando fazer graça, mas também revelei uma verdade. Quando ele sorri, a memória de Meg revive as rondas na cirurgia do New York Presbyterian. Ela se lembra da generosidade de Barlow como professor, do sentimento de exaustão e entusiasmo que a mera presença dele inspirava. Ivan Barlow era uma descarga de pura energia vibrante. Era bom poder ser contagiado por essa sensação. Você foi a melhor aluna que já tive, comenta Barlow como se lesse a mente dela. Você sabe, é cirurgiã, então tem ego suficiente para saber que estou falando a verdade. Eu era cirurgiã. Ela fecha os olhos com força e então sente a mão dele no ombro. A voz de Ivan é incrivelmente terna. Maggie, as lágrimas ardem nos olhos dela. Desculpa, não tem problema. Eu decepcionei o senhor. Ela abre os olhos. E a ela também. Não foi preciso dizer quem era ela. Que nada, diz ele. Desculpa, não quis soar condescendente. Você decepcionou, sim, não vou mentir. Você pisou na bola. Feio. Foi por isso que eu vim. Não entendi. Não preciso de uma cerimônia de inauguração de bolsa para celebrar a memória da sua mãe. Tem um jeito muito mais prático de fazer isso. Barlow levanta a mão como se estivesse se rendendo. Acho que não me expressei direito. Vou começar de novo. Vim aqui hoje para falar com você. Comigo? Por quê? Preciso pedir um favor. Como ele faz uma pausa, Meg diz: Pode falar. Quero que você venha me ver no trabalho segunda-feira. Segunda agora? É, às 10 da manhã. Agora existe um Barlow Center em Baltimore? Não, mas talvez exista num futuro próximo. Por enquanto, só em Palm Beach, Los Angeles e Nova York. Quero que você vá a Nova York. Vou mandar um carro particular te buscar e reservei uma suíte no Aman. Não entendi. Por que o senhor quer que eu vá a Nova York? Não posso dizer. Por que não? É que não cabe a mim. Meg faz uma careta. Então cabe a quem? É uma oferta intrigante, é só isso que posso dizer. Não tenho mais registro profissional. Eu sei. A oferta é um pouquinho... Barlow olha para o alto, como se estivesse procurando uma palavra melhor, mas acaba dando de ombros. Atípica, diz por fim. E o senhor não pode falar o que é? Não, não posso. Ela pensa um pouco. Não me leve a mal, Dr. Barlow, mas isso é um pouco esquisito. Eu sei. Aliás, é mais do que esquisito. É, reconheço. Olha, eu sei que você e Sharon estão passando por um aperto financeiro sério. Como o senhor sabe? Mas vou te dar um cheque de $20.000, só para você ir até lá. Ele põe a mão no bolso do terno, tira uma caneta e... Isso é um talão de cheques? Pergunta ela. É. Estamos em 1987? Quem ainda anda com talão de cheques? Barlow não consegue conter um sorriso. Eu queria estar preparado.
Ele começa a escrever no cheque. Não precisa fazer isso, diz ela. Preciso sim. Você deveria ser remunerada pelo seu tempo. Não, insiste ela com um pouco mais de firmeza. Vou repetir. O senhor está agindo esquisito. Eu sei. Ele guarda o talão de volta no bolso. Você confia em mim, Maggie? A verdade é que ela não confia mais em ninguém. Bom, em quase ninguém. Só mais uma coisa, diz ele. O quê? Prefiro que você não comente com ninguém sobre isso. Tenho que falar com a minha irmã. Seria melhor se não falasse. Eu moro com ela. Não posso ir do nada para Nova York. Claro que pode. Ele dá um cartão para ela. Vou mandar alguém entrar em contato para combinar sobre o carro. Prefiro pegar o trem, diz Maggie. Se você acha melhor, vai ter uma reserva no seu nome no Hotel Aman, da Rua 57, a partir de amanhã à noite. Depois a gente se fala para combinar os detalhes para segunda. Maggie pega o cartão de visita com impressão em alto relevo e o observa. O Dr. Ivan Barlow dirige uma das clínicas de cirurgia estética de luxo mais bem-sucedidas do mundo. Ele tem um patrimônio milionário e isso está na cara. Ela tenta interpretar a expressão no rosto dele. É tranquila, profissional, elegante, cheia de imponência. Mas será que ela também vê medo? Que história é essa, Dr. Barlow? De verdade? Não posso falar mais do que isso, Maggie. É pegar ou largar. E se eu largar? Ele dá de ombros. Foi bom rever você. Barlow dá um beijo no rosto dela e vai na direção da porta. Como o senhor sabia que eu viria hoje? Pergunta ela. Alguma coisa surge no rosto dele, algo que ela não consegue decifrar. Ele balança de leve a cabeça e vira a maçaneta. Você vai ficar sabendo de tudo na segunda, diz Barlow, e volta para dentro do salão. Capítulo 2. Você vai enrolar, mas a gente sabe que vai acabar indo, diz Mark. Ele tem razão. De novo. Maggie está atravessando a faculdade. Ela ficou ali por tempo suficiente para não passar a impressão de que tinha sido escorraçada, mas assim que os discursos acabaram e as pessoas voltaram a interagir, saiu de fininho. Então, continua Mark, o que você acha que o Dr. Barlow quer? Eu ia te perguntar a mesma coisa, diz Maggie. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida sobre ele. Eita! O quê? Você sabia que Ivan Barlow está na lista de médicos mais ricos da Forbes? Maggie faz uma careta. A Forbes tem uma lista de médicos mais ricos? É, os 100 mais ricos. E Barlow está nela? É o número 42. Patrimônio estimado em quase US$ 1 bilhão. Ele ganha isso como médico? Não, ele ganha como... sei lá, acho que dá para chamar de empreendedorismo em medicina. A Barlow Cosmetics é uma marca importante. Cirurgia plástica ainda é o carro-chefe, mas eles entraram no mercado de soluções caseiras e produtos de beleza. Que ironia. O quê? Nenhum dos médicos mais ricos fez fortuna atendendo pacientes, só com remédios, seguro ou patentes. Alguns mexeram com biotecnologia, forçando os limites da medicina, segundo o slogan. Então, o que o Dr. Barlow quer comigo? Na tela pequena, Mark dá de ombros. Ele era seu professor preferido, né? Era. Seu mentor, íntimo da sua família? Maggie faz que sim. Ele me falou hoje que sempre foi apaixonado pela minha mãe. Então talvez seja isso. Ele só quer quebrar o seu galho. Como? Com um emprego na Barlow Cosmetics. Mas eu perdi o registro profissional, não posso operar. Ainda daria para você trabalhar com outras coisas. Tipo o quê? Eu só sou boa em uma coisa.
Meg vê o sorrisinho malicioso no rosto de Mark. Ela dá um suspiro e revira os olhos. Deixa de bobeira. Mark sorri. Que? Nem vem. Você só é boa em uma coisa, é? Para. Está bem, está bem. Diz ele, levantando as mãos como se jogasse a toalha. Mas o mais provável é que Barlow tenha ficado sabendo da sua situação e queira ajudar. De cabeça abaixada e com os olhos grudados na tela, Meg quase esbarra num grupo de estudantes que vinha na direção contrária. Um deles resmunga sobre ela olhar por onde anda e ela faz um pedido sincero de desculpa, porque também odeia gente que anda de cabeça baixa e com os olhos grudados no celular. O que mais você achou? Pergunta Meg. Ele abriu o primeiro Barlow Cosmetic Center 17 anos atrás. Dizem que representa a vanguarda da inovação. Qual é a diferença? Pergunta Meg. Que? Eles sempre falam isso nos anúncios, vanguarda da inovação. Não é redundante? Inovação tem a ver com as ferramentas ou plataformas mais recentes e avançadas de determinada área. Vanguarda tem a ver com as melhores tecnologias ou técnicas de métodos mais modernos. Meg faz uma careta. Você acabou de pesquisar isso. É, foi. Ele não era bilionário quando a gente estava na Colômbia, diz ela. Ele trabalhava com lábio leporino e fenda palatina, queimaduras, cirurgia reparadora, atendia quase sempre os desfavorecidos. Que nem você, diz Mark. Meg balança a cabeça. Que nem a gente. Eu nunca fiz lábio. Você entendeu? Entendi. Enfim, ele deve ter deixado tudo isso no passado. Acho que agora Barlow se concentra em implantes de mama e plástica facial. Tem poucos detalhes sobre a clínica dele. Ele tem uns clientes famosos, diz ela. A descrição deve ser uma exigência. Deve ser. Ela pensa um pouco e conclui. Por que não? Viu esteve viscoso. Ele deu em cima de você? Deu, mas agora ele consegue pegar novinhas mais jovens. Novinhas mais jovens? Pelo visto é assim que se fala. Ele disse que está trabalhando na Apollo Longevity. Como Mark não reage, ela insiste. Achei que tivesse fechado. Ela continuou com a missão original, longevidade. Reposição sanguínea, ozonioterapia, regeneração celular, células-tronco, autohemoterapia. Ele sorri. Tudo vanguarda da inovação. E não tem mais World Cures? A World Cures acabou, Meg. É mesmo. Simples assim. Verdade, diz ela. Eu sei. Então, quando você vai para Nova York? Amanhã de manhã, diz ela. Vou ligar para o seu pai no Vipers e ver se ele está por lá. Faz tempo que você esteve com ele? A última vez foi quando ele e o pessoal passaram por aqui na viagem do mês passado. Como ele está? Você conhece o Costeleta, diz Meg. Mark aguarda em silêncio. Ele está bem, mente ela. Meg dobra a última esquina. Mais adiante fica a casa de estilo colonial com telhado assimétrico em que ela cresceu e onde agora mora com a irmã Sharon e o sobrinho Cole. Meg. Oi. Estou com um mau pressentimento. Ela para. Em relação à conversa com Barlow? É. Ela sente um calafrio. Por quê? Nada. Quer dizer, nada concreto. Só um mau pressentimento? É. Mas você não dá muita bola para pressentimentos, diz Meg. Sem resposta. Quando Meg vê o sobrinho sair da casa, aperta o ícone vermelho de desligar e enfia o celular no bolso. Cole abre um sorrisão ao ver a tia. O garoto teve um ano difícil. Morte, divórcio e dívida demais para um adolescente de 15 anos, mas sempre recebe a tia e a mãe com um sorriso.
Maggie não sabe se é sincero. Ela desconfia que não. Cole é tão gentil e sensível que deve compreender o estresse que a mãe e a tia estão sofrendo e faz de tudo para não piorar as coisas. Oi, tia Maggie. Ela retribui o cumprimento. Ele começa a andar na direção dela com uma ginga charmosa. Ela sente um aperto no coração pela humanidade daqueles movimentos, pela vulnerabilidade da juventude. Como a sua mãe está? Pergunta Maggie. O rosto dele se fecha. Ela está na mesa da cozinha de novo. Vai ficar tudo bem, diz Maggie e acrescenta. Ela vai ficar bem. Você aqui com a gente? Eu sei que não é responsabilidade sua. É responsabilidade minha. Cole assente e se obriga a sorrir de novo. Uma buzina chama a atenção dos dois. Um carro cheio de adolescentes pendurados nas janelas encosta no meio-fio. Eles chamam Cole, que olha envergonhado para a tia, mas Maggie sorri e o dispensa com a mão. Vai lá, diz ela. Tem certeza? Deixa comigo. Cole vai até o carro com a mesma ginga, mas agora mais rápido. Maggie fica olhando, feliz pelo momento de normalidade. O sobrinho merece isso. A porta traseira se abre e o engole de uma vez só. Quando o carro some pela rua, ela pega o celular e liga para o Vipers. Escuta o toque do telefone público preto retrô que fica no canto do bar e tem uma placa de desativado para nenhum freguês usar. Essa é a versão de bate-fone do Costeleta. O sogro de Maggie, Costeleta, todo mundo o chama assim, até o filho dele, levou a velha guarda a um novo patamar. Ele não tem celular nem computador. Aliás, não tem casa, carro ou televisão. Certa vez Costeleta disse para ela: Eu só tenho uma moto e a estrada. Quando Maggie reagiu com uma careta, ele deu de ombros e acrescentou: Li isso numa cartela de fósforos num bar de motoqueiros em Sturgis. A voz que atende o telefone é de uma mulher. Ela parece ao mesmo tempo jovem e alguém que já viu de tudo na vida. Vipers for Bikers? Ao fundo, Maggie escuta o estardalhaço de sempre do bar de motoqueiros. Na caixa de som está tocando Bad Out of Hell, uma das preferidas de Costeleta. Meat Loaf está botando para quebrar, cantando que ao fim da noite ele vai se mandar, se mandar, se mandar. Maggie e Mark tocaram essa música na festa de casamento. Ela, Mark, Costeleta e Sharon fizeram uma roda na pista de dança, gritando cada verso a plenos pulmões, até que Mark a puxou para junto de si e tudo desapareceu. A música ficou mais suave e Mark cantou que Maggie era a única coisa no mundo inteiro que era pura, boa e certa. E aí eles ficaram se olhando até a música acelerar de novo e ela lembrar que Meat Loaf, na verdade, está cantando sobre a última noite deles juntos. A estrofe acaba com ele dizendo: Nós dois vamos ficar tão sozinhos. O Costeleta está? Não. Maggie consegue enxergar a cena. A jukebox no canto, a serragem no chão, a coleção de letreiros de neon de marcas de cerveja, o cheiro carregado de couro velho, óleo diesel e testosterona. Posso deixar um recado? Depende, você é uma das coroas dele? Coroas, repete Maggie. Foi o Costeleta quem mandou você falar isso? Foi. O cara não muda. Avisa que é a Maggie. A mulher nem se dá o trabalho de responder está bem ou vou falar. Só desliga. Maggie guarda o celular e entra na casa. Quase tropeça nos tênis de couro, que são do tamanho de canoas pequenas. Oi? Na cozinha, responde Sharon. A casa está presa em algum momento da... Maggie nem sabe de qual época. Década de 1970? De 1980?
Quando a gente cresce numa casa, nunca sabe o quanto ela é datada. E claro que isso não é um problema. As cortinas bege esverdeadas têm umas borlas pesadas demais. Os tapetes persas de estampa complicada estão puídos. O velho armário de cacarecos, como a mãe delas chamava, tem dezenas de pequenos porta-retratos prateados, com a maioria das fotografias em preto e branco, além de bibelôs cafonas, tipo bonequinhos de porcelana. Um menino numa macieira, uma menina com guarda-chuva, esse tipo de coisa. Pelo que Maggie sabia, eles existiam desde sempre. Ela não se lembrava de os pais terem comprado, colocado ou tirado algum, ou mesmo mudado qualquer coisa de lugar. Nenhum dos cacarecos parecia ter grande importância para eles. Os pais nunca disseram de onde os bonequinhos vieram, mas Maggie presume, pelo que conhece deles, que foram presente ou herança. As opções eram guardá-los no porão ou dentro do armário de cacarecos. Não era por falta de dinheiro, ou, francamente, por breguice dos pais. É que os doutores McCabe não davam a mínima. A mãe e o pai dela não ligavam para o papel de parede antiquado ou o carpete felpudo desgastado. Eles eram maravilhosos, generosos, distraídos. Gostavam de ler, curar, estudar. Gastavam dinheiro em livros e experiência de vida, não em estofamento e decoração. Maggie ainda conseguia vê-los com os amigos ali, na sala de estar, um pouco animados pelo álcool, em debates que se estendiam madrugada adentro na época em que discordar era visto como algo bom. Quando pontos de vista divergentes eram bem-vindos, porque desafiavam e apuravam o raciocínio, em vez de gerar raiva e desdém. Mas agora Maggie não está afim desse tipo de... Era nostalgia? Como é que se chama uma saudade de pensamento crítico, bom senso e decência? A história da família de Maggie ainda é exibida nos porta-retratos em cima da lareira. Ela e Sharon, na apresentação de dança, quando tinham respectivamente 8 e 6 anos, formaturas, casamentos, nascimentos, aquela coisa toda. Todo mundo sabe como é. Maggie para diante do retrato maior. Uma foto horizontal, de grupo, do casamento dela com Mark. Ela e o marido estão no meio, sorridentes. Ao lado de Maggie, Sharon, obviamente madrinha da noiva. Ao lado de Mark está Trace Packer, padrinho do noivo. Na verdade, Trace poderia estar do lado de qualquer um dos dois. Trace tinha conhecido Maggie antes. Os dois serviram juntos como médicos de campanha durante o combate em 2 missões. Quando ela apresentou Trace e Mark, eles ficaram amigos na hora. Algum tempo depois, os 3, Mark, Trace e Maggie, viriam a criar a World Cures Alliance, uma das instituições de caridade mais dinâmicas do mundo, especializada em prestar serviços de saúde para os mais pobres. Na foto, os pais de Maggie estão na ponta direita, saudosamente vivos e saudáveis. Observando bem, será que Maggie identifica uma hesitação na linguagem corporal da mãe? Ou será que é só uma projeção dela, tipo, se eu soubesse... Costeleta, o pai de Mark, está na ponta esquerda. Todos os homens estão de smoking, exceto ele, que em vez de gravata borboleta e da camisa branca de piquê, ficou de jaqueta de couro de motoqueiro e pingentes de caveira sorridente. Maggie não teria mudado nada. Como se tivessem combinado, o celular dela toca. O identificador de chamada diz só telefone público. Alô? Qual é o problema? Pergunta a voz rouca de Costeleta. Nada, diz Maggie, ainda olhando para a imagem dele na foto antiga de casamento. Bom, fora o fato de que a pessoa que atendeu seu telefone está chamando outras mulheres de suas coroas. Ué, você prefere minhas namoradas? Não, na verdade.
O que então? Meus rolos, brotos, cobertores de orelha? Você falou cobertores de orelha. Sapecas, flertes, casinhos. Para, por favor. Uma parte da molecada chama de peguetes. Continua Costeleta. É melhor? Não, diz Meg. E nunca mais usa a palavra molecada. É bonitinho quando eu falo. Não é mesmo? Então, diz Costeleta, esticando a palavra. Agora que já quebramos o gelo, qual é o problema, Meg? Não posso ligar só para bater papo? Claro. Silêncio. Eu vou para Manhattan amanhã, diz Meg. Vai pegar o trem? Vou. Qual horário? O das 7h14. Eu te busco. Aí você me conta tudo. Costeleta desliga. Os olhos de Meg se voltam para a foto do casamento com a cabeça ao mesmo tempo vazia e cheia. Meg! Chama Sharon da cozinha. Ela desvia o olhar da foto, respira fundo e, inspirada no sobrinho, se obriga a sorrir. Quando entra na cozinha, Sharon está sentada à mesa, como Cole falou, com o notebook aberto e um monte de folhas de papel espalhadas, como se alguém as tivesse jogado de muito alto. Há uma garrafa aberta de vinho tinto do Chateau Aubailly. Só de ver isso, Meg sente um aperto forte no peito, que não tem nada a ver com a vontade recente da irmã de beber em excesso. O que você está fazendo? Pergunta Meg. Sharon olha para ela. Uma programação para permitir interferência generativa hiperdimensional com otimização de gradiente descendente estocástico de inteligência artificial apoiada em... Quer que eu continue? Não, por favor. Sharon tira os óculos de leitura. E aí, como foi o evento? Até que foi bom. Mentirosa. Sharon é um gênio. De verdade. Meg foi uma excelente aluna. Segunda maior nota geral do ensino médio, atrás apenas do desgraçado do Stuart Kleinman, por uma diferença de 0,03 ponto. E desde cedo decidida a ser médica, que nem os pais. Mas a irmã Sharon era uma verdadeira polímata, o que os professores e coordenadores pedagógicos costumavam chamar de intelectualmente avançada ou superdotada, ou o que era mais comum, criança prodígio. Sharon podia ter terminado o ensino médio aos 11 anos de idade, mas a verdade, algo que os pais dela compreenderam desde cedo, é que crianças prodígio não vão longe. Pense nas que você conheceu na sua infância. Onde elas estão hoje? Viu? Elas acabam paralisadas pela ansiedade, ou abandonam hobbies demais, ou se afundam em inseguranças e autodepreciação, ou, vai saber, elas desmoronam. Cientes desse problema, os pais dela estimulavam a excelência, mas insistiam em rotina e normalidade. O pai adorava citar Flaubert. Tenha uma vida regular e estável para que sua obra possa ser violenta e original. Mas nunca foi fácil para Sharon. O cérebro dela não era capaz, ainda não é, de desacelerar. As conexões neurais, os impulsos nervosos, as sinapses de transmissão corriam sempre a 1000. Costumava-se falar de atividade cerebral em termos de eletricidade, e a dela dava picos até um fusível queimar. Ela não se refreava nem diminuía o ritmo. Até o erro mais insignificante levava Sharon a ficar obcecada, fazer tempestade em copo d'água, se autoflagelar. Quem apresentou a bolsa da mamãe? Pergunta Sharon. Bonnie Tillman. Ah, legal. A mamãe gostava da Bonnie. Não enche. Quê? Nada. E a mamãe nunca gostou dela. Só dizia que ela seria uma ótima médica. Para a mamãe era a mesma coisa. Diz Sharon o que era verdade.
Sharon também serviu nas Forças Armadas, mas em uma divisão clandestina do Exército, com decifração de códigos e desenvolvimento de IA, refinando softwares avançados de reconhecimento. A certa altura, Sharon e o marido, Ted, o pai de Cole, passaram a trabalhar com tecnologia na iniciativa privada para criar um aplicativo que de fato pudesse mudar o mundo. Sharon desenvolveu uma IA humanoide mais avançada, na esperança de que o sistema pudesse incrementar e aprimorar o bem-estar por meio de acesso constante e imediato a especialistas. Gostaria de falar com seu médico a qualquer momento? A versão de IA antropomórfica de Sharon do seu médico preferido está sempre disponível para conversar. Que tal consultar seu advogado quando quiser, como se essa versão dele tivesse a sabedoria de 1000 advogados? O aplicativo de Sharon resolve. Precisa de uma sessão de terapia emergencial, talvez no meio da noite, mas o terapeuta não está disponível? Bom, a versão de IA está a seu dispor 24 horas por dia e por um precinho. Já deu para entender. Em termos práticos, as possibilidades são uma maravilha sem fim. Mas as consequências morais começaram a pesar na cabeça de Sharon, a segurá-la. Ted, que só enxergava o dinheiro e percebeu, talvez com razão, que eles poderiam perder para alguém nessa corrida global, não gostou. Ele pediu a Sharon que assinasse uns documentos que ela não compreendia e aí roubou as patentes e fugiu com a assistente. O divórcio foi brutal. Sharon tentou toda e qualquer opção jurídica para remediar a situação. Mas o pai de Ted era um juiz federal poderoso. Quem acha que nosso sistema judiciário se fundamenta em verdade, justiça ou igualdade é delirante ou não aceita a realidade. Agora Sharon está muito endividada e sem possibilidade de recurso. Mais ou menos que nem Maggie. As meninas McCabe, criadas pelos doutores McCabe para se destacar e ter muito sucesso, foram derrubadas por problemas financeiros enormes, apuros jurídicos e, sim, escândalos. Estavam aparentemente sem saída. Exceto, talvez, quem sabe, pelo antigo mentor de Maggie em Nova York. Fala a verdade, diz Sharon. Como foi lá no evento? Muitos alunos adoravam a mamãe. Estou falando de você. Ah, Maggie pensa por um instante. Uma merda. Sinto muito, diz Sharon. Tudo bem, mas não é nenhuma surpresa. É verdade, diz Maggie. O Dr. Barlow estava lá. Deve ter sido bom revê-lo. Foi, diz Maggie. Ele me disse que era apaixonado pela mamãe. Aposto que não era o único. Quê? Nada, diz Maggie e balança a cabeça. Ela passa os olhos pela papelada na mesa. Não são de pesquisa científica. São contas. Isso aqui é o quê? Sharon coloca de novo os óculos meia-lua de leitura e olha por cima das lentes. Estou calculando nossas opções financeiras. E temos que vender a casa. Ainda não. Megs, é só uma casa. Você entende, né? Um objeto inanimado, uma entidade corpórea, matéria inerte, madeira, tijolos, cimento. Não é... A mamãe e o papai. Termina ela pela irmã. Eu sei. Olha, vou para Nova York amanhã. Depois que eu voltar, a gente conversa. Isso chama a atenção de Sharon. Vai fazer o quê em Nova York? Maggie tinha pretendido falar do convite de Barlow, apesar da insistência dele para que não contasse. Mas agora que a hora chegou, de repente ela hesita. Não está preocupada em trair a confiança de Barlow. A irmã pesa mais que um antigo mentor. Mas bate a sensação
de que não é uma boa envolver Sharon na história antes de ter mais informações. Sharon acha que a hesitação tem a ver com outra coisa. Você vai encontrar alguém? Quê? Não, não tem problema. Sharon. Está bem, deixa pra lá. Viu alguém da sua turma lá no evento? Esteve escoso. Sharon faz uma careta. Eca, que nojo. Né? Então, por que você vai para Nova York? Vou ver o Costeleta. Sharon crava os olhos nela. O que mais? Como assim? O que mais? Nem preciso dizer que a gente ama o Costeleta, diz Sharon. Mas ele pegaria a estrada para vir até aqui se você precisasse. Meg suspira. É só um possível trabalho. Que possível trabalho? Nossa, como você é enxerida. Prefiro inquisitiva. Posso falar, não quero contar ainda? Pergunta Meg. Só se eu puder falar, estou um pouco preocupada. Não se preocupe. Eu nunca julgaria você, Megs. Eu sei. E acrescenta. Mas não tem nada para julgar. E Tracy? Meg sente o calafrio. O que tem ele? Ele voltou. Vocês vão se ver em Nova York? Tracy ainda está no exterior, diz Meg. Bangladesh, acho. Tentando ressuscitar a World Cures? Meg balança a cabeça. A chance de ressuscitação é 0. Sharon sabe, então o comentário é estranho, mas ela às vezes é assim. Meg McCabe, o rosto da World Cures, agora é uma pária. O financiamento acabou. Mudando de assunto, Sharon solta um suspiro demorado. Eu me cadastrei num aplicativo de namoro. Que bom, até que enfim. Se chama Melody Cupid. Combina as pessoas pelo gosto musical. Meg cobre a boca com a mão. Ai, meu Deus. Que foi? Seu gosto musical é horrível. Capítulo 3. Quando Meg sai do trem no Moynihan Train Hall de Nova York, Costeleta já está esperando na plataforma. Ele não está mexendo no celular, nem sacudindo os pés. Só está parado, com uma paciência zen, como uma versão mais velha do filho cirurgião. Costeleta parece mesmo o que é. Alguém que foi motoqueiro a vida toda. Ele tem barba grisalha, uma bandana verde prendendo o cabelo comprido, veste uma jaqueta de couro e jeans azul desbotado com manchas de óleo de motor. A fivela prateada do cinto é uma caveira com ossos cruzados. A pele dele é bronzeada e curtida pelos anos de estrada. O rosto é bonito e rígido, como se fosse uma pedra entalhada. Seus olhares se cruzam e ele faz um gesto muito sutil com a cabeça. Se estivesse com um chapéu de cowboy, teria feito um cumprimento com a aba. Ela aperta o passo para ir até Costeleta, tentando não correr, e ele abre bem os braços grossos para recebê-la. Quando a abraça, Meg desaparece por um instante. Os olhos dela se fecham. Costeleta é grandalhão. Ele a faz se sentir pequena e protegida, e, como essa sensação não é comum, Meg se entrega a ela um pouco. Ele a aperta em silêncio. Costeleta emana calma e eletricidade ao mesmo tempo, que nem um filho. Meg sente um leve odor de malboro. Costeleta sempre foi fumante. E por um momento, o cheiro familiar intensifica o conforto. Ela quase pede um cigarro, apesar de não fumar há 10 anos. Vai ficar onde? Pergunta Costeleta quando eles se separam. Com ele, aquelas gentilezas normais de sempre, tipo, tudo bem com você? Como foi a viagem? São dispensáveis. O abraço já deu conta. No Aman. Eita,
Chique. É, Achei que você estivesse dura. não sou eu que vou pagar. Costeleta ergue a sobrancelha e ela enxerga uma imagem do filho dele. Ah, é? É uma oportunidade de trabalho, diz ela. Ah, é? Para com isso. Costeleta pega a mala dela e eles vão andando até a saída. Quer me contar? Não, responde Meg. Então, vamos para o Vipers? Não é um pouco cedo? Agora tem um brunch legal. Sério? Coisa para turista, minha cara. O pessoal está louco para ver você. O Vipers for Bikers é mais ou menos o que parece. Um bar de motoqueiros construído à sombra do estádio MetLife, na saída da Rota 17. Antigamente também era um bar de striptease, com o nome piscando num letreiro neon. Hotties on Hogs. Quando o Hotties faliu 8 anos atrás, Costeleta comprou o lugar e o revitalizou para virar uma versão cosplay de restaurante-bar de motoqueiros para turistas chamado Vipers for Bikers. Que bom! Também quero ver todo mundo, diz Meg e põe a mão no braço de Costeleta. Mas antes tenho que dar uma passada no apartamento do Trace. Ela espera a reação de Costeleta, mas nada acontece. Por quê? Porque eu sempre faço isso quando venho à cidade. Aham. E talvez a gente consiga uma pista de onde ele está. Bangladesh. E dá para acreditar nisso? Pergunta Meg. Costeleta não responde. Eles saem da estação para o movimento pesado da 8ª Avenida. Do outro lado da rua, o Madison Square Garden ostenta todo o seu esplendor de coliseu. A moto de Costeleta está estacionada na esquina da rua 31. Meg se surpreende ao ver que não é uma Harley Davidson. Desde quando você anda de BMW R18, Costeleta? Desde que eles começaram a me patrocinar. Sério? Costeleta faz que sim. Eu recebo uma moto de graça, combustível e $1.000 por mês. Que beleza, diz ela. Eu prefiro a transmissão por eixo cardan à transmissão por correia da Harley. Anda melhor. A BMW tem 3 modos de condução: Rain, Roll e Rock. E a Harley tem um só. Eles pedem para você falar isso? E nessas palavras, responde ele sorrindo. Levei 3 semanas para decorar. 2 motoqueiros jovens estão de guarda em volta da BMW. Os 2 têm um escudo bordado da logo da Serpentes e Santos no alto da manga direita. A Serpentes e Santos é ela diria a gangue de motoqueiros de Costeleta, mas isso remeteria a uma ideia de Hells Angels, e a associação não tem mais nada a ver. Talvez 30 anos atrás tivesse, não agora. A logo da Serpentes e Santos intimida. É uma cobra preta e amarela com presas bem grandes e uma auréola em cima da cabeça. Mark tinha uma tatuagem dela no alto do quadríceps direito, mas era uma versão bem mais caricata, com uma serpente de sorriso bobo que parecia tão perigosa quanto Snoopy. Em vez de preto e amarelo, a de Mark tinha um tom escandaloso de laranja e roxo. Em vez do olhar ameaçador, a dele dava uma piscadela boba e exagerada. Mark explicara na cama certa vez que a tatuagem era resultado de uma noite de bebedeira e uma ida a um estúdio em Nova Orleans no Mardi Gras quando tinha 19 anos. É meio feia, dissera ela. Não esquenta, amor. Só você vai ver, a menos que você queira que eu use sunga. Só eu vou ver. Um dos motoqueiros jovens é alto, magro, branco e de cabelo comprido. O outro é baixo, roliço, preto e de cabelo espetado. Juntos, eles parecem uma bola de boliche prestes a derrubar um pino. Costeleta pega 2 capacetes com o pino e dá um para ela. Meg o afivela na cabeça e sobe na garupa da moto.
O Pink vai levar sua bagagem para o Aman. Ela percebe que Pink é o bola de boliche. Costeleta, Pink. Os integrantes do grupo gostam de apelidos. Pink pega a mala dela. Costeleta monta na moto. Maggie o abraça pela cintura e sente o ronco do motor. Quando Mark a apresentou ao pai, ela demorou um pouco para se acostumar a andar na garupa. Não porque desconfiasse da condução de Costeleta, e sim porque detestava estar numa situação em que não tivesse o controle. Agora ela adora. Sem conversa, sem música, sem podcast, nada além da sensação do mundo sendo levado embora pelo vento. Costeleta sobe a 8ª Avenida. Eles viram no sentido oeste para Riverside e de novo para o norte. 15 minutos depois, Costeleta estaciona na frente do antigo prédio deles em Washington Heights, a 4 quarteirões do centro hospitalar New York Presbyterian. Ela e Costeleta ficam um bom tempo parados ali, montados na moto. Costeleta? Tudo bem, pode ir. Vou esperar aqui. Maggie observa o sogro por um instante, mas ele já está mexendo em algo perto do acelerador. Quando ela se vira para a entrada, o porteiro a recebe com um sorriso largo. Doutora Maggie! Oi, Winston. Parece que Winston quer abraçá-la, mas o decoro é uma questão. Ela também gostaria do contato, mas não sabe se dá conta de mais um abraço no momento. Os dois ficam parados ali por um instante constrangedor, até o sorriso de Winston se desfazer. Sinto muito pela... Ele para. Por tudo, basicamente. Obrigada. A senhora ainda tem a chave do Dr. Trace? Tenho, diz ela mostrando a chave. Teve alguma notícia dele? Nada, há muitos meses. Diz Winston. A caixa de correio do Dr. Trace lotou. A gente esvaziou e guardou tudo numa caixa para a senhora. Está no apartamento dele. Valeu. Maggie espera calada até o elevador chegar ao 8º andar. Eles tinham se mudado para lá na mesma época. Maggie e Mark ocuparam um apartamento de 2 quartos no 4º andar. Tracy pegou um quarto e sala no 8º. Eles escolheram o prédio porque estava a um preço razoável, tinha portaria e, principalmente, dava para ir a pé ao New York Presbyterian. O horário dos 3 era insano na época da residência em cirurgia. Ela destranca a porta e entra. Imagina que vai sentir um cheiro de lugar fechado, mas não. Quase não tem poeira, e Maggie se pergunta se Tracy contratou uma faxineira. É provável. No acampamento Arif Jan, no Kuwait, a equipe zoava Tracy por causa da mania de limpeza dele. A princípio, Maggie o achava uma pessoa hiperorganizada, ultra preparada, alguém tenso por viver concentrado e atento aos detalhes, um ótimo cirurgião. A mobília é modular, bege, funcional. Tudo ali grita: aqui mora um homem sozinho. Há apenas 2 objetos com um mínimo de destaque ou proeminência e estão um ao lado do outro na mesa de acrílico da sala de jantar. O primeiro é um modelo do coração humano autografado por 2 cirurgiões cardiovasculares lendários que receberam o crédito por terem inventado o primeiro coração artificial, Michael DeBake e Denton Cooley. É um modelo de anatomia do tipo que se vê em qualquer consultório médico ou aula de biologia. O segundo objeto, dentro de uma caixa de acrílico junto do modelo de DeBake e Cooley, é um protótipo inoperante, embora na vanguarda da inovação, do, segundo a inscrição, Batedor 7 Cat. Todos esperavam que ele viesse a inaugurar a última geração de corações artificiais mais duráveis e eficientes. Maggie olha para o protótipo e afasta a lembrança ruim. O Batedor 7 tinha sido desenvolvido e registrado
pela World Cures Alliance, ou seja, por Mark, Trace e Maggie. Ela não quis vincular seu nome ao negócio, porque ainda que tenha sido treinada em cirurgia cardiovascular e prestado assistência várias vezes a Mark e Trace, Maggie decidira se especializar oficialmente em cirurgia de trauma e reparação. O CAT significa Coração Artificial Total. Mas apesar da combinação de projeto em robótica, codificação de DNA e pesquisa com células-tronco, o batedor 7 nunca deixou de ser um sonho distante. Maggie sabe disso melhor do que ninguém. Na parede tem uma foto colorida emoldurada do fotojornalista de guerra Ray Levine, retratando um dos piores dias de combate de Maggie e Trace. Levine, posicionado numa plataforma recuada em Camdash, conseguira enquadrar uma imagem quase surreal de Maggie e Trace se esforçando desesperadamente para salvar 2 soldados enquanto o helicóptero UH-60 Black Hawk pairava no ar. O céu acima deles é de um azul forte. O sangue nas mãos é de um vermelho escuro. A composição passava a sensação de que Maggie e Trace desafiavam a gravidade, de que com certeza iriam cair do helicóptero dali a 1 ou 2 segundos, de que o desastre só não acontecia porque havia a mão divina segurando-os no ar. Maggie se lembra muito bem de tudo. O soldado de Trace sobreviveu. O dela não. 2 horas depois do fim da missão, assim que eles tomaram banho e se ajeitaram, Trace parou diante da barraca dela. "Vem, vamos lá!" chamou ele. "Trace!" Ele levantou a sacola de pirulitos. "Agora!" Trace fazia isso quase sempre, especialmente quando a missão fora bastante sanguinolenta. Ele pegou um jipe e levou Maggie até a cidade mais próxima. Quando estacionaram, Trace gritou: "Cheguei!" Apareceram crianças correndo de todos os cantos, gritando de alegria. Elas já conheciam Trace e os queridos pirulitos dele. Trace começou a distribuí-los sorrindo, gesticulando com a cabeça para Maggie fazer o mesmo. Alguns adultos vieram cumprimentá-los e ofereceram comida. Ela dispensou, mas Trace disse que era falta de educação. Ele devorou tudo para a alegria dos anfitriões. Depois começou um pega-pega cansativo com 2 meninos. Apareceram mais crianças. Trace fez caretas engraçadas e barulhos de pum com a palma da mão na boca e a criançada rolou de rir. Maggie ficou só olhando, fascinada. Trace. Naquela noite, quando voltaram ao acampamento, ela e Trace se deitaram debaixo das estrelas, sentindo o cheiro de tomilho e cedro no ar frio do deserto. Os 2 ficaram um bom tempo sem falar nada, curtindo o silêncio. Por fim, Maggie murmurou uma verdade para o céu escuro. Os mortos não vão embora. Nunca. Os mortos continuam do nosso lado, como se a gente os tivesse segurado com força demais enquanto tentavam ir embora e algo houvesse se partido. O homem que estava morrendo na fotografia de Ray Levine se chamava Greg Stipple. Ele tinha 21 anos, mãe e pai, 2 irmãos mais novos e uma noiva chamada Claire. "E ainda assim", murmurou Trace, "sempre buscamos essa adrenalina. É isso que ninguém avisa em relação ao combate. É assustador, é horrível, é a pior coisa do mundo, não dá para desejar a ninguém. Mas também é viciante. Ela não consegue tirar da cabeça o rosto dos mortos. E tampouco se desfazer da lembrança do pico de adrenalina. O que as pessoas não falam da dificuldade dos soldados combatentes em voltar para casa é que não tem a ver com flashbacks ou o medo do retorno, é quase o contrário. É o silêncio súbito, a tranquilidade nauseante,
a segurança e a repetitividade sufocantes da vida normal. Um dia a gente se esquiva de tiros ou quase cai de um helicóptero em movimento com as mãos enfiadas num abdômen quente para tentar salvar a vida de um garoto que nem Greg. Aí depois, o quê? Voltar para a casinha de subúrbio, passar na lavanderia, buscar as crianças na escolinha de futebol e pegar engarrafamentos quilométricos na ida para o trabalho? Seria fácil dizer que eles, ela, Mark, Trace, criaram a World Cures Alliance por puro altruísmo. Esta era uma boa história. 3 médicos de combate que perceberam uma necessidade e dispensaram o conforto do lar para salvar os necessitados e revolucionar a saúde. Maggie, porém, achava que isso tinha cara de lorota. Não que faltasse preocupação genuína pelos pacientes, a preocupação é imensa. Ou fé na missão, eles tinham. Mas o segredo terrível dela, de Mark e de Trace é que se faz isso para ser especial. Parafraseando Eminem, a vida normal é chata. A ideia de voltar para casa, para as crianças, para a roupa suja, para o rodízio da carona até a escola. Não, desculpa, Gracinha, mas não rola para a MM. Alguém que trabalha para o bem sempre vai esconder que tem medo do mundano, do convencional. Tem só mais uma foto emoldurada na sala. Uma ligeiramente desbotada de um garoto sorridente de 10 anos chamado Trace Packer, no litoral de Nova Jersey, com a mãe, Karen, também sorridente. Genética. Não há a menor dúvida de que esses dois são mãe e filho. Na foto, Karen está com a deslumbrante aliança de esmeralda quadrada que sempre enfeitava seu dedo. Karen certa vez explicou para Maggie que era uma relíquia de família que ela recebeu da própria avó. Anos depois, no velório de Karen, Trace passou a cerimônia inteira com a esmeralda verde na mão. Maggie nunca esqueceu essa imagem. Ele sentado, sozinho no primeiro banco, abrindo e fechando a mão, olhando a esmeralda quadrada cintilante, como se a pedra tivesse o poder mágico de trazer a mãe dele de volta à vida. Na única parede em que não bate sol, Trace tem uma estante de sequoia para vinhos que vai do chão ao teto. Só tintos de Chateau Aubailly e um Bordeaux da denominação Pessac-Lognan. Maggie conhece bem. Trace, verdadeiro francófilo, cujo amor pelos vinhos franceses só não superava o amor à medicina, tinha investido lá. Típico dele. Ela e Mark visitaram o vinhedo pouco antes de ela voltar a Baltimore para cuidar da mãe. Maggie tem uma lembrança muito vívida daquele passeio em Bordeaux. Foi depois de um mês bem pesado num acampamento enorme para refugiados em Kakuma. Eles precisavam da folga antes de seguir para Dubai, mas nem ela nem Mark tinham muita tolerância a álcool. Trace providenciou para os camaradas mais chegados o que ele chamou de peregrinação do palato, um termo chique para falar de uma degustação bem servida demais. Foi uma delícia fabulosa. E depois, ela e Mark ficaram bêbados e riram muito. Nossa, que noite foi aquela! Não tem por que entrar nessa agora, pensa Maggie. A dor nunca vai embora. A dor nunca solta a gente. É uma questão de aprender a conviver com ela. Maggie se obriga a virar o rosto e vê a caixa de papelão cheia de correspondências. Ela se ajoelha e começa a folhear. Só propaganda. Trace colocara quase tudo no débito automático. Contas da casa, aluguel, TV a cabo, internet, etc. Então o que tem ali são anúncios de corretores imobiliários, veja o que foi vendido no seu bairro, promoções de restaurante com entrega em domicílio e catálogos de móveis. E também uma carta do Wells Fargo Bank. Maggie pega e a aproxima do rosto. O envelope é fino,
1 ou 2 páginas no máximo, então não é um extrato bancário. Ela se pergunta se deveria abrir, mas foi justamente por isso que Tracy pediu a ela que passasse lá sempre que estivesse na cidade, para conferir se estava tudo nos conformes. Meg não quer olhar. Parece uma invasão de privacidade. Mas será que deve ignorar? Deve ser uma oferta de cartão de... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela. O Grupo Gilmore é apenas R$ 14 por mês e você tem acesso a todos os audiolivros do canal.